Nossa, Vaya. nossa, descobri uma série francesa na Netflix que prende a atenção do começo ao fim. Wow. Descubrí una serie francesa en Netflix que atrapa desde el principio hasta el final. Ultimamente tenho visto muita coisa boa no Globoplay, principalmente documentários sobre música. Últimamente he visto muchas cosas buenas en Globoplay, principalmente documentales sobre música. Ainda não assisti nada de novo, mas ouvi falar muito bem daquela produção original da Amazon. Todavía no he visto nada nuevo, pero he escuchado muy bien sobre esa producción original de Amazon. Será que vale a pena começar Dark? Falam que é bem complexa, mas intrigante. Vale la pena empezar, Dark. Dicen que es bastante compleja, pero intrigante. Preciso de algo leve para assistir no HBO Max, cansei de suspense. Necesito algo ligero para ver en HBO Max, me cansé del suspenso. Que bom que perguntou. Acabei de ver um filme coreano no Star Plus que me surpreendeu. Qué bueno que preguntaste. Acabo de ver una película coreana en Star Plus que me sorprendió. Estava pensando em maratonar uma série nova, alguma sugestão? Estaba pensando en hacer maratón de una serie nueva. ¿Alguna sugerencia? A plataforma de streaming que mais tenho usado é a Disney+, tem bastante coisa nostálgica. La plataforma de streaming que más he estado usando es Disney Plus. Tiene bastante cosa nostálgica. Já viu aquele filme novo de terror que entrou na catálogo da Paramount+? ¿Has visto esa nueva película de terror que entró en el catálogo de Paramount Plus? Falam super bem daquela série espanhola, mas ainda não tive tempo de ver. Hablan muy bien de esa serie española, pero todavía no he tenido tiempo de verla. Acho que a melhor coisa que assisti nos últimos tempos foi um filme italiano na Mubi. Creo que lo mejor que he visto últimamente fue una película italiana en Mubi. Estou procurando algo para assistir com a família, alguma dica? Estoy buscando algo para ver con la familia. ¿Alguna recomendación? Aquele documentário sobre a natureza na Apple TV+ é incrível. Ese documental sobre la naturaleza en Apple TV y es increíble. Será que tem alguma comédia romântica boa para assistir? ¿Hay alguna buena comedia romántica para ver? Ainda não encontrei nada que realmente me prenda, mas continuo procurando. Todavía no he encontrado nada que realmente me atrape, pero sigo buscando. Há sem dúvidas o universo de Avatar pela conexão profunda com a natureza e a beleza visual estonteante. Ah, sin dudas, el universo de Avatar, por la conexión profunda con la naturaleza y la belleza visual deslumbrante. Seria fascinante experimentar a vida em Bridgerton com seus bailes suntuosos e intrigas da alta sociedade. Sería fascinante experimentar la vida en Bridgerton, con sus bailes suntuosos e intrigas de la alta sociedad. A complexidade moral de Breaking Bad me atrai, embora seja um mundo perigoso, a narrativa é envolvente. La complejidad moral de Breaking Bad me atrae, aunque sea un mundo peligroso, la narrativa es cautivadora. Que sonho poder desvendar os mistérios de Dark, uma série que te faz questionar tudo. Qué sueño poder desvelar los misterios de Dark, una serie que te hace cuestionar todo. A vibe tranquila e a magia de Gilmore Girls parecem um refúgio perfeito. El ambiente tranquilo y la magia de Gilmore Girls parecen un refugio perfecto.
A aventura constante e a camaradagem de Senhor dos Anéis seriam incríveis, mesmo com os perigos. La aventura constante y el compañerismo de El Señor de los Anillos serían increíbles, incluso con los peligros. A estética vibrante e a rebeldia de Euforia chamam bastante atenção, apesar dos dramas. La estética vibrante y la rebeldía de Euphoria llaman bastante la atención, a pesar de los dramas. A inteligência e a ação de Mindhunter me cativam, seria interessante analisar perfis criminais. La inteligencia y la acción de Mindhunter me cautivan, sería interesante analizar perfiles criminales. A atmosfera sombria e os casos intrigantes de True Detective seriam desafio constante. La atmósfera sombría y los casos intrigantes de True Detective serían un desafío constante. A esperança e a resiliência em The Walking Dead inspiram, mesmo diante do apocalipse. La esperanza y la resiliencia en The Walking Dead inspiran, incluso frente al apocalipsis. A elegância e os crimes de Peaky Blinders me fascinam, um mundo cheio de estilo. La elegancia y los crímenes de Peaky Blinders me fascinan, un mundo lleno de estilo. A fantasia e a aventura de Harry Potter seriam mágicos, sem dúvidas. La fantasía y la aventura de Harry Potter serían mágicas, sin duda. A distopia e a luta por liberdade em The Handmaid's Tale seriam impactantes, apesar do sofrimento. La distopía y la lucha por la libertad en El cuento de la criada serían impactantes, a pesar del sufrimiento. A investigação e os mistérios de Sherlock seriam estimulantes, um desafio intelectual constante. La investigación y los misterios de Sherlock serían estimulantes, un desafío intelectual constante. A complexidade dos personagens e a trama de Succession me atraem, um universo cheio de poder. La complejidad de los personajes y la trama de Succession me atraen, un universo lleno de poder. Acho que Cidade de Deus recebeu muita fama, embora seja bom, não o considero impecável. Creo que Ciudad de Dios recibió mucha fama, aunque sea bueno, no lo considero impecable. Será que La Casa de Papel realmente merece tanto hype? Para mim ficou repetitivo. ¿Será que La Casa de Papel realmente merece tanto bombo? Para mí, se volvió repetitivo. Não entendo a obsessão com Stranger Things, a história se arrasta demais. No entiendo la obsesión con Stranger Things, la historia se alarga demasiado. Considerando o burburinho, esperava mais de Parasita, achei um pouco pretensioso. Considerando el revuelo, esperaba más de Parásita, me pareció un poco pretencioso. Sinceramente, Vingadores Ultimato foi superestimado, muita ação e pouca substância. Sinceramente, Vengadores Ultimato fue sobrevalorada, mucha acción y poca sustancia. Acredito que Game of Thrones perdeu a qualidade na última temporada, decepcionou bastante. Creo que Game of Thrones perdió la calidad en la última temporada, decepcionó bastante. Não consigo entender o sucesso de Emily em Paris, parece tão superficial. No entiendo el éxito de Emily en París, parece tan superficial. Será que Round 6 não se beneficiou muito do momento? A trama é interessante, mas... ¿No se benefició mucho Round 6 minutos del momento? La trama es interesante, pero... Apesar de visualmente bonito, O Senhor dos Anéis me pareceu um pouco longo demais. A pesar de ser visualmente bonito, El Señor de los Anillos me pareció un poco demasiado largo.
A fama de Clube da Luta sempre me intrigou, mas não achei tão impactante assim. La fama de Clube da Luta siempre me intrigó, pero no la encontré tan impactante así. Não vejo a grandiosidade que todos falam em Interestelar, achei um pouco confuso. No veo la grandiosidad que todos hablan de Interestelar, me pareció un poco confuso. Acho que Mad Max, Estrada da Fúria, é mais estilo do que conteúdo, para ser sincera. Creo que Mad Max, Furia en la carretera, tiene más estilo que contenido, para ser sincera. Será que O Poderoso Chefão não é um pouco datado para os padrões atuais? ¿No será que El Padrino está un poco anticuado para los estándares actuales? Considerando a aclamação, esperava mais profundidade em O Silêncio dos Inocentes. Considerando la aclamación, esperaba más profundidad en El Silencio de los Inocentes. Apesar de divertido, Guardiões da Galáxia me pareceu um pouco infantil demais. A pesar de ser divertido, Guardianes de la Galaxia me pareció un poco demasiado infantil. A série Dark da Netflix é incrivelmente subestimada, a trama te prende do início ao fim. La serie Dark de Netflix está increíblemente subestimada, la trama te atrapa desde el principio hasta el final. Sabe aquele filme que ninguém fala, mas é uma obra-prima? A Chegada me deixou sem palavras. ¿Sabes esa película de la que nadie habla, pero es una obra maestra? La Llegada me dejó sin palabras. O Reino disponível na Netflix tem uma direção e fotografia impecáveis, vale muito a pena conferir. El Reino, disponible en Netflix, tiene una dirección y fotografía impecables. Vale mucho la pena verla. Maniac com Emma Stone e Jonah Hill é uma série peculiar e visualmente deslumbrante que merece mais reconhecimento. Maniac, con Emma Stone y Jonah Hill, es una serie peculiar y visualmente deslumbrante que merece más reconocimiento. Legion da FX é uma experiência sensorial única no mundo das séries de super-heróis. Legión, de FX, es una experiencia sensorial única en el mundo de las series de superhéroes. Robô, com sua narrativa complexa e visual inovador, é uma série que te faz pensar por dias. Robot, con su narrativa compleja e imagen innovadora, es una serie que te hace pensar por días. The Leftovers, apesar de ser um pouco densa, é uma série emocionante e profunda sobre luto e perda. The Leftovers, a pesar de ser un poco densa, es una serie emocionante y profunda sobre duelo y pérdida. Out and Catch Fire, ambientada no mundo da computação nos anos 80, é uma série viciante e cheia de reviravoltas. Halt and Catch Fire, ambientada en el mundo de la computación en los años 80, es una serie adictiva y llena de giros inesperados. Patriot, com sua pegada peculiar e humor ácido, é uma série que te surpreende a cada episódio. Patriot, con su estilo peculiar y humor ácido, es una serie que te sorprende en cada episodio. Better Things, criada e estrelada por Pamela Adlon, é uma série honesta e divertida sobre maternidade. Cosas Mejores, creada y protagonizada por Pamela Adlon, es una serie honesta y divertida sobre la maternidad. Atlanta, com Donald Glover, é uma série inovadora e provocadora que aborda questões raciais de forma inteligente. Atlanta, con Donald Glover, es una serie innovadora y provocadora que aborda cuestiones raciales de forma inteligente. Russian Doll, com Natasha Lyonne, é uma série original e divertida que te faz refletir sobre a vida. Russian Doll, con Natasha Lyonne, es una serie original y divertida que te hace reflexionar sobre la vida. Andan, com sua animação rotoscópica e trama complexa,
é uma série que te transporta para outro mundo. Andan, con su animación rotoscópica y trama compleja, es una serie que te transporta a otro mundo. BoJack Horseman, apesar de ser uma animação, é uma série profunda e emocionante sobre depressão e solidão. BoJack Horseman, a pesar de ser una animación, es una serie profunda y emocionante sobre depresión y soledad. Ah, sem dúvida, Marina Lima entrega atuações incríveis, especialmente em Desmundo. Ah, sin duda, Marina Lima ofrece actuaciones increíbles, especialmente en Desmundo. Considerando a versatilidade, Fernanda Montenegro sempre me impressiona, principalmente em Central do Brasil. Considerando la versatilidad, Fernanda Montenegro siempre me impresiona, principalmente en Central do Brasil. A interpretação da Glória Pires em O Clone é algo que realmente gruda na memória. La interpretación de Gloria Pires en O Clone es algo que realmente se queda grabado en la memoria. Não tem como não mencionar a expressividade da Sônia Braga, viu? Dona Flor e seus dois maridos é um clássico. No se puede dejar de mencionar la expresividad de Sonia Braga, ¿verdad? Dona Flor y sus dos maridos, es un clásico. A entrega emocional da Regina Casé em Que Horas Ela Volta é de arrepiar. La entrega emocional de Regina Casé en ¿Qué hora se la volta? Es escalofriante. A sutileza da Alice Braga em Cidade de Deus me cativa até hoje. La sutileza de Alice Braga en Ciudad de Dios me cautiva hasta el día de hoy. A força da Camila Pitanga em Carandiru é inesquecível, sem dúvidas. La fuerza de Camila Pitanga en Carandiru es inolvidable, sin duda. A complexidade que a Isabelle Drummond demonstra em Verdades Secretas é fascinante. La complejidad que Isabel Drummond demuestra en Verdades Secretas es fascinante. A naturalidade da Débora Seco em Insensato Coração me conquistou completamente. La naturalidad de Deborah Sacco en Insensato Corazón me conquistó completamente. A intensidade da Paola Oliveira em Além do Horizonte é algo que marca. La intensidad de Paola Oliveira en Além do Horizonte es algo que deja huella. A profundidade da Juliana Paz em Gabriela é impressionante, de verdade. La profundidad de Juliana Páez en Gabriela es impresionante, de verdad. A versatilidade da Giovanna Antonelli em O Clone é notável, não acha? La versatilidad de Giovanna Antonelli en O Clone es notable, ¿no crees? A interpretação da Sharon Menezes em Cidade Cinza é muito impactante. La interpretación de Sharon Menezes en Ciudad Gris es muy impactante. A entrega da Thaís Araújo em Cheias de Charme é contagiante, sem dúvida. La actuación de Thaís Araújo en Cheias de Charme es contagiosa, sin duda. A expressividade da Adriana Esteves em Vale Tudo é algo que fica na memória. La expresividad de Adriana Esteves en Vale Todo es algo que queda en la memoria. Ultimamente, tô numa fase de ficção científica bem pesada. Últimamente, estoy en una fase de ciencia ficción bastante intensa. Comédias românticas andam me fazendo rir bastante, confesso. Las comedias románticas me están haciendo reír bastante, lo confieso. Dramas históricos têm roubado minha atenção ultimamente, sabe? Los dramas históricos me han robado la atención últimamente, ¿sabes? Acho que séries de suspense psicológico são o meu vício do momento.
Creo que las series de suspense psicológico son mi vicio del momento. Filmes de terror bem elaborados me deixam grudada na tela. Las películas de terror bien elaboradas me dejan pegada a la pantalla. Sabe aqueles documentários que te fazem pensar? Tô amando. ¿Sabes esos documentales que te hacen pensar? Me encantan. Ando buscando animações mais adultas com histórias complexas. Estoy buscando animaciones más adultas, con historias complejas. Filmes de aventura com muita ação são sempre uma boa pedida. Las películas de aventura con mucha acción siempre son una buena opción. Séries policiais escandinavas me fascinam, a fotografia é incrível. Las series policiales escandinavas me fascinan, la fotografía es increíble. Comédias pastelão são perfeitas para relaxar depois de um dia cansativo. Las comedias slapstick son perfectas para relajarse después de un día cansado. Dramas coreanos estão me conquistando, as histórias são envolventes. Los dramas coreanos me están conquistando, las historias son cautivadoras. Filmes de fantasia épica sempre me transportam para outro mundo. Las películas de fantasía épica siempre me transportan a otro mundo. Séries sobre crimes reais são viciantes, não consigo parar de assistir. ¿Las series sobre crímenes reales son adictivas? No puedo dejar de verlas. Comédias britânicas têm um humor que me agrada muito. Las comedias británicas tienen un humor que me gusta mucho. Documentários sobre natureza são incrivelmente inspiradores. Los documentales sobre la naturaleza son increíblemente inspiradores. Ah, sem dúvidas. Ah, sin duda. Ah, sem dúvida prefiro a experiência imersiva do cinema. Ah, sin duda prefiero la experiencia inmersiva del cine. Para mim, nada se compara à tela grande e o som potente de um bom filme no cinema. Para mí, nada se compara a la pantalla grande y el sonido potente de una buena película en el cine. A comodidade de assistir em casa com pipoca e cobertor é imbatível. La comodidad de ver en casa, con palomitas y manta, es imbatible. Sinceramente, depende do filme. Alguns precisam ser vistos no cinema. Sinceramente, depende de la película, algunas hay que verlas en el cine. Acho que a magia de ir ao cinema está desaparecendo um pouco, mas ainda gosto. Creo que la magia de ir al cine se está desvaneciendo un poco, pero todavía me gusta. Confesso que prefiro a tranquilidade de pausar o filme quando quiser em casa. Confieso que prefiero la tranquilidad de pausar la película cuando quiera en casa. O cinema é ótimo para estreias, mas depois prefiro a praticidade de ver em casa. El cine es genial para estrenos, pero después prefiero la practicidad de verlo en casa. A atmosfera do cinema é única, com todo mundo vibrando junto. La atmósfera del cine es única, con todo el mundo vibrando juntos. Em casa consigo escolher o filme e o horário sem me preocupar com nada. En casa puedo elegir la película y el horario sin preocuparme por nada. Para filmes mais longos, a poltrona confortável de casa é essencial. Para películas más largas, el sillón cómodo de casa es esencial. A tela do cinema realmente faz diferença na qualidade da imagem. La pantalla del cine realmente hace diferencia en la calidad de la imagen.
Assistir em casa permite comentários e risadas sem incomodar ninguém. Ver en casa permite comentarios y risas sin molestar a nadie. Cinema é um evento, mas a maratona de séries em casa tem seu charme. El cine es un evento, pero el maratón de series en casa tiene su encanto. Acho que o ideal é equilibrar as duas opções: cinema para os grandes lançamentos e casa para relaxar. Creo que lo ideal es equilibrar ambas opciones, cine para los grandes estrenos y casa para relajarse. Definitivamente a experiência social do cinema é algo especial. Definitivamente la experiencia social del cine es algo especial. Se pudesse dar uma nova chance para Capitu, modernizaria a narrativa e exploraria mais a complexidade da personagem. Si pudiera darle una nueva oportunidad a Capito, modernizaría la narrativa y exploraría más la complejidad del personaje. Será que Os Normais não mereciam uma continuação com um olhar mais crítico sobre os relacionamentos atuais? ¿No merecían, Los Normales, una continuación con una mirada más crítica sobre las relaciones actuales? Uma repaginada em A Grande Família seria interessante, mostrando como a família Silva se adapta aos tempos de hoje. Una renovación de A Grande Familia sería interesante, mostrando cómo la familia Silva se adapta a los tiempos actuales. Pensando bem, Malhação poderia ser reinventada com temas mais relevantes para a juventude. Pensándolo bien, Malacao podría reinventarse con temas más relevantes para la juventud. Que tal trazer de volta Senhora do Destino, mas com uma protagonista mais empoderada e independente? ¿Qué tal traer de vuelta Señora del Destino, pero con una protagonista más empoderada e independiente? Acho que vale tudo, precisaria de uma atualização, abordando a corrupção com mais profundidade. Creo que Vale Tudo necesitaría una actualización, abordando la corrupción con más profundidad. Uma nova versão de Roque Santeiro poderia ser divertida com um humor mais ácido e personagens mais complexos. Una nueva versión de Roque Santeiro podría ser divertida, con un humor más ácido y personajes más complejos. Seria ótimo ver Pátria Querida revisitada com uma produção mais grandiosa e um elenco renovado. Sería genial ver Patria Querida revisitada, con una producción más grandiosa y un elenco renovado. Uma continuação de O Clone poderia explorar as questões genéticas com mais rigor científico. Una continuación de O Clone podría explorar las cuestiones genéticas con más rigor científico. Que tal uma nova chance para Duas Faces, mas com um suspense ainda mais envolvente? ¿Qué tal una nueva oportunidad para Dos Caras, pero con un suspenso aún más envolvente? Uma repaginada em Celebridade seria interessante, mostrando os bastidores da fama com um olhar mais crítico. Una renovación de Celebridad sería interesante, mostrando los entretelones de la fama con una mirada más crítica. Pensando bem, Avenida Brasil poderia ser reinventada com um foco maior nas desigualdades sociais. Pensándolo bien, Avenida Brasil podría reinventarse con un mayor enfoque en las desigualdades sociales. Seria ótimo ver Salve Jorge revisitada com uma produção mais realista e um elenco diversificado. Sería genial ver Salve Jorge revisitada, con una producción más realista y un elenco diversificado. Uma continuação de Babilônia poderia explorar as questões da sexualidade com mais profundidade. Una continuación de Babilonia podría explorar las cuestiones de la sexualidad con más profundidad. Que tal uma nova versão de Império, mas com um suspense ainda mais intrigante?
¿Qué tal una nueva versión de Imperio, pero con un suspenso aún más intrigante? Achei o ritmo um pouco lento, confesso, mas os efeitos visuais compensaram bastante. Encontré el ritmo un poco lento, lo confieso, pero los efectos visuales lo compensaron bastante. Será que valeu a pena esperar tanto por essa série da Marvel? ¿Valió la pena esperar tanto por esta serie de Marvel? Não sou muito fã do diretor, mas esse filme me surpreendeu positivamente. No soy muy fanática del director, pero esta película me sorprendió positivamente. A atuação da protagonista foi impecável, realmente se destacou. La actuación de la protagonista fue impecable, realmente se destacó. O enredo ficou um pouco confuso em alguns momentos, não acharam? La trama se volvió un poco confusa en algunos momentos, ¿no creen? A trilha sonora é simplesmente épica, me arrepiei do começo ao fim. La banda sonora es simplemente épica, me estremecí de principio a fin. Considerando o material original, a adaptação ficou bem fiel, na minha opinião. Considerando el material original, la adaptación fue bastante fiel, en mi opinión. Aquele plot twist no final foi totalmente inesperado, adorei. Ese giro argumental al final fue totalmente inesperado, me encantó. A série tem um humor inteligente, diferente do que costumo ver. La serie tiene un humor inteligente, diferente a lo que suelo ver. Fiquei decepcionada com a falta de desenvolvimento de alguns personagens. Me decepcionó la falta de desarrollo de algunos personajes. A fotografia é deslumbrante, cada cena parece um quadro. La fotografía es deslumbrante, cada escena parece un cuadro. Acho que poderiam ter explorado mais a fundo o lado sombrio do vilão. Creo que podrían haber explorado más a fondo el lado oscuro del villano. A dinâmica entre os personagens principais é muito divertida e envolvente. La dinámica entre los personajes principales es muy divertida y cautivadora. O filme me fez refletir sobre questões importantes, bem interessante. La película me hizo reflexionar sobre cuestiones importantes, muy interesante. A série tem um cliffhanger no final que me deixou ansiosa pela próxima temporada. La serie tiene un final impactante que me dejó ansiosa por la próxima temporada. Nossa, a adaptação de 100 Anos de Solidão me deixou bem decepcionada, esperava mais. Vaya, la adaptación de 100 años de soledad me decepcionó bastante, esperaba más. Falando em livros que viraram filme, O Senhor dos Anéis foi uma experiência visual incrível. Hablando de libros que se hicieron película, El Señor de los Anillos fue una experiencia visual increíble. A versão cinematográfica de Orgulho e Preconceito, com Keira Knightley, capturou a essência do romance de Jane Austen. La versión cinematográfica de Orgullo y Prejuicio, con Keira Knightley, capturó la esencia de la novela de Jane Austen. Será que algum filme já fez jus à complexidade de Dom Casmurro? ¿Alguna película ha hecho justicia a la complejidad de Dom Casmurro? A adaptação de O Hobbit dividiu opiniões, não acha? Achei que perderam um pouco da magia. La adaptación de El Hobbit dividió opiniones, ¿no crees? Creo que perdieron un poco de la magia. A série The Handmaid's Tale, baseada no livro de Margaret Atwood, é perturbadora e genial. La serie, The Handmaid's Tale, basada en el libro de Margaret Atwood, es perturbadora y genial.
Acho que A Malvada foi uma adaptação bem fiel ao livro de Stephen King, apesar do final diferente. Creo que Misery fue una adaptación muy fiel al libro de Stephen King, a pesar del final diferente. A versão para a TV de Fundação de Isaac Asimov é visualmente impressionante, mas distante do original. La versión para televisión de Fundación de Isaac Asimov es visualmente impresionante, pero distante del original. A adaptação de As Crônicas de Nárnia na infância foi mágica, mas hoje vejo algumas falhas. La adaptación de Las Crónicas de Narnia en la infancia fue mágica, pero hoy veo algunas fallas. A série Bridgerton, inspirada nos livros de Julia Quinn, é um guilty pleasure divertido. La serie Bridgerton, inspirada en los libros de Julia Quinn, es un placer culpable divertido. A adaptação de O Nome da Rosa me prendeu do início ao fim, um suspense medieval incrível. La adaptación de El nombre de la rosa me atrapó desde el principio hasta el final, un suspenso medieval increíble. A série Big Little Lies, baseada no livro de Liane Moriarty, retrata dramas familiares complexos. La serie Big Little Lies, basada en el libro de Liane Moriarty, retrata dramas familiares complejos. A adaptação de Onde Vivem os Monstros é visualmente interessante, mas não me tocou tanto quanto o livro. La adaptación de Donde viven los monstruos es visualmente interesante, pero no me conmovió tanto como el libro. A série Dark, inspirada em livros de ficção científica, é complexa e intrigante. La serie Dark, inspirada en libros de ficción científica, es compleja e intrigante. A adaptação de A Guerra dos Mundos me assustou muito quando era criança, um clássico. La adaptación de La Guerra de los Mundos me asustó mucho cuando era niña, un clásico. Ah, depende muito da série. Algumas merecem ser saboreadas aos poucos. Ah, depende mucho de la serie. Algunas merecen ser saboreadas poco a poco. Sinceramente, prefiro a emoção de esperar uma semana pelo próximo episódio. Sinceramente, prefiero la emoción de esperar una semana por el próximo episodio. Maratonar é ótimo para séries mais leves, mas as complexas precisam de tempo para processar. Maratonear es genial para series más ligeras, pero las complejas necesitan tiempo para procesar. Acho que assistir semanalmente cria uma expectativa gostosa e rende mais conversas. Creo que verla semanalmente crea una expectativa agradable y genera más conversaciones. Depende do meu humor, às vezes quero devorar tudo de uma vez, outras prefiro ir com calma. Depende de mi estado de ánimo, a veces quiero devorarlo todo de una vez, otras prefiero ir con calma. Gosto da dinâmica de comentar cada episódio com os amigos quando assisto semanalmente. Me gusta la dinámica de comentar cada episodio con los amigos cuando lo veo semanalmente. Sabe, a ansiedade da semana seguinte faz parte da experiência para mim. Sabes, la ansiedad de la semana siguiente es parte de la experiencia para mí. Confesso que já fiz as duas coisas, mas ultimamente tenho optado por acompanhar no ritmo original. Confieso que ya he hecho ambas cosas, pero últimamente he optado por acompañar al ritmo original. Acho que maratonar pode tirar um pouco da magia, sabe? Creo que hacer maratones puede quitar un poco de la magia, ¿sabes? Para séries de suspense, definitivamente prefiro a espera semanal. Para series de suspenso, definitivamente prefiero la espera semanal. Acompanhar semanalmente me permite teorizar e discutir com mais calma.
Hacer seguimiento semanalmente me permite teorizar y discutir con más calma. Sinceramente, a vida corrida não ajuda muito a maratonar, então acabo assistindo aos poucos. Sinceramente, la vida ajetreada no ayuda mucho a hacer maratones de series, así que termino viéndolas poco a poco. Acho que depende da qualidade da série. As boas pedem para serem degustadas lentamente. Creo que depende de la calidad de la serie. Las buenas piden ser saboreadas lentamente. Prefiro a sensação de fazer parte da discussão geral quando o episódio é recente. Prefiero la sensación de ser parte de la discusión general cuando el episodio es reciente. Depende se estou com tempo livre ou não, mas geralmente prefiro a experiência semanal. Depende de si tengo tiempo libre o no, pero generalmente prefiero la experiencia semanal. Acredito que Cidade de Deus é um retrato visceral da realidade brasileira, essencial para qualquer pessoa. Creo que Ciudad de Dios es un retrato visceral de la realidad brasileña, esencial para cualquier persona. Sem dúvidas, o Alto da Compadecida dispensa apresentações. A comédia e a crítica social são impecáveis. Sin duda, O Auto da Compadecida no necesita presentaciones. La comedia y la crítica social son impecables. Para quem gosta de drama, Central do Brasil toca profundamente a alma e te faz refletir. Para quien le gusta el drama, Central do Brasil toca profundamente el alma y te hace reflexionar. Considero Bacurau uma experiência cinematográfica única com elementos de suspense e crítica social. Considero Bacurau una experiencia cinematográfica única, con elementos de suspenso y crítica social. Não tem como não indicar Que Horas Ela Volta, um filme sensível sobre as relações familiares. No hay forma de no recomendar A qué hora vuelve, una película sensible sobre las relaciones familiares. Para uma noite de risadas, Minha Mãe é uma peça, é garantia de diversão. Para una noche de risadas, Mi madre es una pieza, es garantía de diversión. A animação O Menino e o Mundo é uma obra-prima visual que encanta crianças e adultos. La animación, O Menino e o Mundo, es una obra maestra visual, que encanta a niños y adultos. Para quem curte suspense psicológico, o som ao redor é perturbador e intrigante. Para quien disfruta del suspense psicológico, el sonido a tu alrededor es perturbador e intrigante. A série Sob Pressão retrata a rotina caótica de um hospital com muita intensidade. La serie, Sob Pressão, retrata la rutina caótica de un hospital con mucha intensidad. Para uma maratona, 3% é viciante e te prende do início ao fim. Para un maratón, 3%, es adictiva y te atrapa de principio a fin. A série Irmandade é um suspense policial eletrizante, ambientado no Brasil. La serie, Irmandade, es un thriller policial electrizante, ambientada en Brasil. Para quem gosta de ficção científica, A Vida Invisível é uma história emocionante e visualmente deslumbrante. Para quien le gusta la ciencia ficción, La Vida Invisible es una historia emocionante y visualmente deslumbrante. Considero O Estômago do Marcos Reis um filme surpreendente e com uma fotografia incrível. Considero Estómago, de Marcos Reis, una película sorprendente y con una fotografía increíble. Para quem aprecia documentários, Democracia em Vertigem é essencial para entender o cenário político brasileiro. Para quien aprecia los documentales, Democracia en Vértigo es esencial para entender el escenario político brasileño.